Olá pessoal, eu sou Fábio Medeiros. Eu vou apresentar um pouco da minha pesquisa de doutorado sobre o uso do RPG em espaços formais de educação, dando um foco à parte de criar histórias didáticas para crianças menores, de 4 a 10 anos. O RPG tem sido muito pesquisado para ser utilizado na educação já, mas a tendência é utilizar para crianças maiores, de sexto ao nono ano, e às vezes até para ensino médio, apesar de em menor quantidade. Acontece assim porque os jogos de RPG comerciais costumam ser direcionados a esse público já. Tem a exigência de saber ler e escrever, os jogadores precisam ler um livro bem grande, ter acesso a muito conteúdo que é escrito, escrever na ficha do personagem, criar um pouco da história dele, das habilidades do personagem. E para crianças muito mais jovens fica um pouco mais difícil, mesmo porque eles não estão muito habituados nesse nível de escrita, com essa maneira de fazer uma atividade de lazer mesmo. Fica um pouco mais difícil, para crianças que não estão habituadas. Tem algumas coisas que a gente precisa se atentar ao tratar dessa questão para atender crianças menores, mas pode ser uma ação bem interessante. Envolve muitas coisas que estão no dia a dia dessas crianças, das atividades que elas gostam de fazer, e a gente vai poder dar uma olhada nisso daqui por diante agora. Primeiro, vamos definir o que é RPG. RPG são jogos de interpretação de personagens, role-playing games, e eles envolvem principalmente a criação de uma história a partir de desafios que são propostos pelo narrador do jogo. E ele propõe para os outros jogadores. São em torno de 5 a 7 jogadores em média, e um deles é esse narrador, que cria um roteiro prévio e propõe aos outros jogadores que vão interpretar papéis de personagens dentro dessa história. Então, os jogadores acabam tendo os papéis de protagonistas no jogo ao tomar decisões sobre o que eles vão fazer, como que vai acontecer, e assim fazendo com que a narrativa progrida de acordo com o que eles consideram importante e relevante. O roteiro prévio do narrador serve principalmente para criar desafios, mas a maioria de resolução dos desafios, como vão ocorrer, as interações dentro do jogo, são determinadas principalmente pelos próprios jogadores. Tem várias características dos RPGs que fazem com que essa prática seja interessante para uso na educação. Vou destacar alguns pontos que fazem do RPG uma boa escolha para ser usado como uma prática na educação, e vou comentando brevemente sobre cada um desses que eu falar. A primeira coisa são as narrativas compartilhadas que fazem com que o RPG seja um momento de criação de histórias colaborativas. Todos que estão ali envolvidos acabam sendo fisgados pelo que está acontecendo, tomando decisões, fazendo parte da história essa história que está em evidência durante o período em que o jogo está acontecendo. O RPG tem um sistema de regras, algo que está presente em qualquer jogo. Isso facilita bastante, ajuda os participantes a terem uma norma de conduta, interação durante o espaço da aula, do momento da aprendizagem. Quando a gente define e apresenta essas regras, estamos dando um controle maior para aqueles que estão ali dentro e reafirmando a participação no que está acontecendo de maneira mais evidente desde o início. O roteiro prévio do narrador, na verdade, envolve a criação de vários desafios que vão ser resolvidos pelos jogadores. Esses desafios podem ter tudo a ver com os conteúdos educacionais que o professor está objetivando trabalhar, direcionados então pela intencionalidade do professor. E esses desafios promovem o interesse do jogador na narrativa. Então, quando quando a gente determina um desafio, estamos mostrando para os alunos que eles têm algo a solucionar e que eles vão precisar desenvolver, pesquisar, se preparar, interagir para poder sobrepujar a demanda que foi solicitada. A cooperação também é um ponto bem relevante, porque o RPG não é um jogo em que aqueles que estão envolvidos precisam ganhar um do outro. As pessoas trabalham juntas, trabalham em equipe para poder solucionar os desafios propostos. É uma proposta bem interessante para ser lidada na educação, principalmente. Até para a gente procurar olhar eh, para essa maneira de atuar como possível e incentivá-la. Oportunizar que os jogadores convivam com possibilidades de resolução de conflitos,
formas de vencer os desafios que não envolvam competição. Outra questão bem importante é o quanto os jogadores ficam imersos na história. Eles se imaginam vivendo aquilo que está acontecendo no jogo. O jogador entra de um jeito tão forte na história que ele se sente como se estivesse vivendo aquilo. Isso é determinante para conseguir evocar uma sensação, uma vivência de uma personagem que está em outro lugar, em outro tempo. Dessa forma, é possível levar os jogadores a conhecer como era a vida dos índios antes do descobrimento do Brasil, por exemplo, como que foram os primeiros contatos com os europeus que vieram e como era essa interação deles. Toda essa possibilidade de trazer através de um jogo uma imersão tão grande é bem diferente de só falar, só contar sobre o que ocorreu naquele tempo. Imagina poder trazer para a educação uma vivência no Brasil na época do descobrimento, no Brasil colônia, na Inglaterra na era vitoriana, na Revolução Industrial. Podemos planejar aventuras didáticas de forma que os jogadores estejam imersos nesse mundo. Quando a gente cria um jogo, um dos principais fatores a ser levados em consideração é a agência. A agência é essa sensação que o jogador tem quando ele percebe que as suas ações no jogo, as suas interações, são determinantes para o resultado do jogo. A agência é essa sensação de que eu tenho poder ou o que eu faço é relevante para as consequências do que acontece no jogo. Então isso cria uma espiral positiva, em que os jogadores se interessam cada vez mais sobre o que está fazendo, e o que eles estão fazendo, né, e queiram fazer mais interações com o jogo. É bem legal a gente, quando pensar numa proposta educacional com o uso dos jogos, pensar que as ações dos jogadores não são só escolhas que não têm sentido. Essas escolhas, elas promovem de fato no jogo aquilo que está acontecendo. No RPG, a história é totalmente direcionada a partir das ações que os jogadores escolhem tomar. Na educação, o RPG tem sido já utilizado bastante, desde a época de 90, né, da década de 90, se estuda no Brasil o RPG. Já tiveram simpósios de RPG, livros voltados para o RPG e educação, em algum período no passado, e até hoje eles costumam ser trabalhados. E existe uma crítica forte de tempos anteriores e que perdura até hoje sobre como o RPG é visto e utilizado como uma ferramenta que o professor pega aquilo pronto e acaba utilizando de maneira reprodutivista. Assim, ele está pegando o pacote pronto para utilizar e não está interagindo de maneira a se sentir como um autor dessa proposta. E isso é um fator bem importante para o RPG. A gente pode cair na armadilha de acabar criando modelos que tiram a autoria do professor e acaba não funcionando, porque o professor não se vê como dono daquilo. Ele não entende esse processo como parte dele. É bem importante que a gente olhe para o uso do RPG como uma proposta que faz com que o professor, quando esteja criando, propondo aquilo, ele esteja utilizando a ferramenta do jeito que ele conhece, do jeito que ele sabe, para ser uma proposta dele. Isso é o mais relevante. A gente está fazendo com que ele use a ferramenta do jeito que ele quer e não como a gente está imaginando que deveria ser a educação, a proposta que ele colocou. Eu vou falar um pouquinho da minha tese, né, daquilo que eu estou desenhando para minha tese. Vou falar um pouquinho qual é a intenção que eu tenho com o doutorado e, um pouquinho dos meus objetivos, né. A proposta é fazer a formação dos professores para o uso do RPG. Vão ser formados grupos pequenos como um grupo de RPG mesmo, cerca de 4 ou 5 professores numa formação de 20 horas. Eles vão jogar RPG, aprender sobre o sistema, vão fazer o planejamento das primeiras aulas em que eles vão utilizar o RPG depois com seus alunos. A gente vai fornecer o material que for necessário, muita coisa vai ser construída em conjunto com os professores e o material prévio que a gente está elaborando já, né. Devido à pandemia, a gente teve que repensar muitas coisas, né, porque a ideia era fazer presencial, mas a gente não sabe como que vai ficar ou, se vai até ter essa possibilidade.
percebemos que alguns desses encontros vão precisar ser online mesmo. A gente precisa então mostrar como que pode ser feito o RPG através dessas ferramentas online, plataformas como o Discord ou o Roll20. A gente vai olhar para isso como soluções também e que possam ser usadas em suas aulas, de maneira que as aulas com RPG possam ser aplicadas a partir delas. Os principais objetivos com a formação são ajudar os professores a planejar aventuras de RPG didáticas, que eles possam mediar sessões de jogo com a aprendizagem, avaliar as aprendizagens a partir do que acontece durante o jogo, dar feedback sobre o desempenho dos alunos, também como parte do jogo, e utilizar o Comênios RPG, o sistema de regras e ambientação que está ali proposto. Será também abordado outros sistemas, características deles que possam ser interessantes para o uso educacional, para os professores poderem analisar e escolher as melhores formas, criar o seu jeito de fazer, para daí a gente poder olhar para o RPG como uma ferramenta que aquele professor vai se apropriar dela e poder escolher o que vai fazer durante o jogo, durante as sessões, no planejamento de aula dele. Não fazer ele pegar o nosso pacote e transportar isso de maneira literal para a aula. A ideia é que ele construa usando ferramentas que a gente vai dispor para ele e aquilo que ele vai poder buscar. Eh, e aí tem a questão de como que a gente faz para narrar o jogo de RPG para crianças menores. A primeira coisa é que jogo que eu devo escolher. Tem alguns jogos que são mais preparados, que dão mais a possibilidade de uso para crianças menores, ou mesmo para uso educacional. Eu vou citar aqui 4 jogos que têm pontos positivos para o uso na educação e com crianças. O Castelo Falkenstein, que é um jogo bem narrativo, os jogadores não criam ficha de personagem, sim um diário. As regras são bem integradas ao jogo, são sutis. A proposta do castelo é num momento onde personagens fictícios famosos convivem com os próprios autores deles, assim. Um mundo em que a fantasia e o real se encontram. Ele é voltado para a era vitoriana na Europa, mas a gente pode adaptar isso para que seja usado no Brasil ou em outras épocas e lugares. O sistema usa cartas e não dados, como a maioria dos jogos de RPG. O fato de usar cartas pode ser um fator positivo. Elas são bem comuns em muitos lares aqui no Brasil. E as pessoas costumam usar carta para jogar e as crianças muitas vezes jogam, no mínimo convivem com isso. Então, dependendo do público, pode ser que a ideia agrade. Eles vão utilizar uma mão de cartas e os naipes diferentes são mais adequados para determinadas ações. Os jogadores podem escolher o número que irão utilizar, escolhendo os maiores para situações que eles querem mesmo que tenham mais chance de serem bem-sucedidas. Outro jogo que eu recomendo utilizar é o Mouse Guard. É um jogo maravilhoso, ele é lindo como ele é proposto. Ele foi criado a partir dos quadrinhos de mesmo nome do David Peterson. É um jogo extremamente narrativo também, e no sentido de que as regras criam um movimento para a narrativa do jogo. Os personagens são ratinhos antropomórficos. Isso chama atenção para as crianças. Eles acham bonitinhos, fofinhos, né? O jogo propõe a ideia de que esses ratinhos, que são os protagonistas da história, são uma guarda da comunidade dos ratos. Eles protegem a comunidade contra vários desafios, vários conflitos. Pode ser a aparição de uma cobra, uma águia, mas pode ser também uma chuva forte. Vários problemas que parecem pequenos, para os ratinhos ganham uma proporção muito grande. Ele, o Mouse Guard promove a ideia de resolução de conflitos de maneira não violenta também. E a possibilidade de fazer com que a gente consiga atender os desafios mantendo a nossa integridade, os nossos valores morais. Isso porque os ratinhos têm um código de conduta para poder fazer parte da guarda dos ratos. E isso é muito interessante de trazer para a sala de aula também. O que eu faço, até que ponto aqui no jogo é uma regra que eu não posso executar, não posso mudar. E como ele envolve a superação, apesar de serem ratinhos pequeninos, os personagens resolvem problemas que parecem gigantescos, assim, né? É um jogo fenomenal. Recomendo o uso dele com crianças de todas as idades. Mas quando você for utilizar com crianças menores, a gente tem que olhar para as regras cada vez mais de maneira mais leve.
para a gente não assoberbar as crianças com muitas normas, muitas orientações. Isso vai acabar fazendo com que o principal do jogo, que é a experiência que eles estão tendo ali, acabe se perdendo no meio de tanta regra, tanta informação que eu tenho que decorar sobre o que eu tenho que fazer. Porém, às vezes temos que pegar aquilo que as crianças gostam e trazer para a sala de aula para dar um motivo para a criança ficar mais interessada. Eu mostrei o Hora de Aventura, né, numa tela anterior. O Hora de Aventura RPG é um desenho o Hora de Aventura é um desenho que é amado pelas crianças e tem um sistema de regras, um RPG bem interessante. A proposta do Hora de Aventura é ajudar a pensar sobre resolução de conflitos de maneira não violenta, tem um tema mais leve para usar com crianças menores e já é do imaginário deles. As regras são muito fáceis. Mas além disso, podem ter várias coisas que as crianças gostam e que a gente precise adaptar. Ah, vários desenhos como Meninas Superpoderosas, Princesas da Disney, Gravity Falls, Ben 10, Pokémon, She-Ra, ou mesmo filmes e livros como Harry Potter, o Percy Jackson. A ideia é pegar o que a criança gosta, seja de desenho de um livro, e trazer para um jogo esse universo que elas já compreendem. Então, um sistema de RPG genérico, como o Savage Worlds, por exemplo, é uma boa possibilidade. É uma forma única de interagir com aquilo que as crianças imediatamente vão gostar. O Savage Worlds tem um sistema de regras bem simples, que é fácil de aprender, bem intuitivo, e em jogo ele é bem rápido e dinâmico, e ao mesmo tempo vai dar espaço para criarmos uma ambientação para o jogo que seja que tenha uma orientação voltada para aquilo que as crianças gostam, que faz parte do universo conhecido delas. Podemos pensar também desde desenhos mais infantis, para crianças pequenininhas, até para crianças maiores com histórias mais desenvolvidas. Quanto menor é a idade da criança, é melhor a gente pensar em ter uma narrativa mais simples e uma regra que seja única e sirva para o jogo, para que o jogo todo progrida. Devemos evitar muitas regras diferentes. Às vezes pode acontecer da criança não entender direito o que está acontecendo ou que decisões ela pode tomar. Então, por isso, até tem outra tática, né, que é interessante que a gente possa criar opções para que a criança possa escolher o que vai acontecer. Que ela vai fazer? Assim a gente mantém a ação rolando. O mais importante é essa experiência do movimento, da coisa acontecendo. Isso é até mais relevante do que ter uma coerência com as regras. A sobriedade e a coerência acabam sendo secundários se a criança está curtindo o momento e vivendo aquilo de maneira intensa. Quando a criança está na brincadeira desse jeito, eles acabam fazendo momentos de extravasando, assim, né, eles pulam, correm, riem, se levantam, gritam. Isso faz parte do jogo, é natural acontecer. Deve ser esse até deve ser o nosso principal objetivo, querer que elas sejam todas comportadinhas, façam direito as coisas direitinho, que o jogo tá mandando, não vai ser o caminho certo. Um dos objetivos é que elas se divirtam. Em algum momento, uma coisa dentro da história atrai as crianças novamente para o enredo e vai chamando a atenção para que elas pensem o que devem fazer, como resolver para sairmos desse momento. Aos pouquinhos elas vão saindo desse momento que é de brincadeira, né, de diversão, né, extravasando assim, para um momento um pouco mais concentrado, até ficarem completamente focadas no jogo mesmo, na história, né? O uso de imagens junto com texto, ou em alguns casos substituindo completamente, ajuda a criança a entender melhor o que está acontecendo. Crianças mais novas não sabem ler e têm a capacidade de abstração menor. Então, se ela está visualizando alguma coisa, vai ser muito mais fácil para entender. E o fato dela ganhar um desenho, tu entregar para ela na mão dela, né, um desenho, uma insígnia, um adereço que demonstre qual habilidade ou poder ela tem, ajuda muito nesse processo também. Lembrem das crianças brincando com um pedaço de madeira, que num momento é um carrinho, já no outro vira um telefone, depois um sabre de luz, né. Além disso, tem também a questão da gente usar as nossas habilidades para movimentar o jogo. Nós, como professores, vamos precisar entrar nessa brincadeira também, né. A gente está narrando uma história para que as crianças se percebam naquele lugar diferente. Então, às vezes envolve usar um chapéu, um cachecol, colocar um adereço que faz as crianças reconhecerem que a gente está em outro lugar.
a criança vai ver um pouquinho mais, assim, quem é o personagem que a gente está interpretando naquele momento. No decorrer da história, você vai interpretar vários personagens diferentes que elas vão encontrar. Se colocar um cachecol, elas já vão saber assim: "Ah, lá vem o Gru". Isso é importante para a gente pensar em como fazer para elas identificarem aquele personagem que a gente está fazendo, né. Lembrando que para crianças menores é melhor a gente pensar jogos mais curtos, sessões mais curtas de jogo. Isso vai fazer com que as crianças mantenham o interesse, olhem para o jogo com interesse. As sessões muito longas, elas costumam rapidamente tirar o foco da criança, ela já começa a olhar para outro ponto. No RPG, às vezes acontece da gente ter sessões de 3, 4 horas, às vezes mais. No ambiente educacional isso não é possível, né. O ideal é fazer com que a história termine de maneira que o aluno, o jogador queira continuar. Ele percebe que tem como fazer, alguma coisa a mais e anseia, deseja por isso, né. Pensar em características de personalidade, pensar em como eu falo, a dicção, mudar um pouquinho o sotaque, o jeito de falar, a voz, a entonação, para elas já reconhecerem aquele personagem que tu está interpretando. Aí anota a característica desse personagem, né? Tu anota o que tu vai fazer, o que tu fez para aquele personagem, para que de alguma maneira eles percebam depois, quando encontrarem de novo, que aquele personagem que está ali é aquele que eles já tinham conhecido. Tudo isso para dizer assim, tem muitas maneiras da gente fazer o RPG na sala de aula com crianças pequenas também. Dá para fazer, exige uma preparação que é diferente do que é preparar para jovens adultos, mas é possível. Então vamos ver um pouquinho da solução que a gente tomou, né, que a gente decidiu. Eh eh, a proposta é usar criar o Comênios RPG. A gente já está fazendo, já está escrevendo, e à medida que eu fui definindo como que iria fazer o RPG, eu conversei com a minha orientadora para definir alguns parâmetros. Eu participo do grupo de pesquisa EduMídia, que criou o Game Comênios, esse jogo ele já está na terceira versão do jogo digital e tem todo um universo expandido, assim, com jogos de tabuleiro, jogos de cartas, tem oficinas que são preparadas para o uso desse material. Ele está disponível online, inclusive para baixar gratuitamente com alguns print and play ou para utilizar o jogo online, né? E eu pensei em como seria usar o universo do Game Comênios e trazer para dentro do RPG. Então a gente propôs de fazer isso mesmo, utilizando o que já é conhecido do Game Comênios. Lógico, eu acabei precisando adaptar bastante coisa para trazer para as histórias de RPG. Até porque a gente foi imaginando uma maneira de atender as crianças menores, também com o uso dessa mesma ferramenta. As oficinas que a gente fazia com o Comênios, o Game Comênios digital, eram voltadas para que os professores usassem, não para as crianças, né. Então a gente ia ter que atender tanto professores quanto crianças nesse jogo. Foi tudo no RPG pelo menos, né, foi tudo sendo levado em consideração enquanto a gente criava o conceito. Falo várias vezes aqui no plural, porque eu tive a oportunidade de ter uma colega ajudando na elaboração de todo o jogo, a Maria Petrassi. Todas essas ilustrações que vocês vão ver a partir de agora são essa do Comênios e da professora Lurdinha, que está aqui também, já são as versões adaptadas para o jogo de RPG que foram criadas pela Maria Petrassi. E não só as ilustrações, mas ela está participando também na criação, na concepção do mundo e dos personagens que estão ali. Tudo a gente vai conversando e vai caminhando juntos para poder identificar como vai ficar o mundo que está sendo desenhado, né, todas as características do Comênios RPG. A Maria tem o Instagram e o ArtStation que estão aí disponíveis, né? Se vocês quiserem ver os outros trabalhos que ela faz, as outras coisas que ela cria. É, é bem interessante, ver, assim, como que o papel do ilustrador no RPG é bem relevante. Muitos são praticamente criadores do mundo junto com o designer do jogo. No Comênios RPG a gente teve essa experiência desse jeito, de construir junto e ver como isso acontece de maneira fluida e com a participação de todos.
Tem mais uma pessoa também que está colaborando comigo, que é o Rafael de Lima. Ele é meu orientador e está criando uma aventura de RPG lá para biologia, que é o curso que ele está se formando. Aí ele vem contribuindo também com ideias, colocando as suas opiniões quando a gente vai discutindo, né, para ajudar a indicar um caminho. E o sistema de regras do Comênios RPG já ainda está sendo desenvolvido. A ideia é que até dezembro, no máximo, a gente já esteja com ele pronto para poder ofertar para professores e fazer cursos de formação de professores para que eles possam utilizar esse material também com os seus alunos já no ano que vem. Alguns pontos foram cruciais para o desenvolvimento do jogo. Uma regra que possa ser utilizada para praticamente todas as interações, uma regra única para tudo, e uma abordagem que não fosse necessariamente violenta, que não citasse agressão, e que enxergue maneiras de resolução de conflitos diversas. A mecânica principal do jogo vai usar um dado de 6 faces. Tu joga o dado e tem que tirar 4 ou mais para ser bem sucedido. Algumas condições determinadas pelo narrador ou pela habilidade que os personagens têm podem alterar o resultado. Pode deixar mais fácil ou mais difícil. É um sistema bem simples e as jogadas de dado ocorrem somente em situações ocasionais, quando necessário. As habilidades e condições são apresentadas a partir de texto e imagem para os jogadores. Quanto menor a idade, mais imagens a gente vai fornecer para que ele perceba o que precisa fazer. O sistema não possui atributos, e existem 4 tipos de ações possíveis: ações de agilidade, força, mentais e sociais. Todos os personagens são melhores em uma dessas, medianos em duas e mais fracos em uma outra. Eh, eu vou falar um pouquinho agora sobre como que está ficando a criação dos personagens. Existem 2 tipos de personagens de jogador. Tem os personagens que são os professores, que é quando os professores estiverem fazendo a formação, e tem os personagens dos alunos, que são quando os professores estiverem jogando com os alunos. O professor, como jogador, vai escolher a sua prática pedagógica e o reino onde ele reside. São 2 escolhas para o personagem. A prática pedagógica mostra como ele costuma planejar e executar as aulas. É mais ou menos como as casas da escola de Hogwarts. E esse é o ponto que a gente ainda não trabalhou para criar nomes acessíveis, né, nomes mais palatáveis, assim. Por enquanto, ela está com o nome difícil da teoria de cada um deles. Mas a gente vai trabalhar ainda para fazer com que isso se torne um pouco mais fácil para uso no jogo. Outra opção de escolha que o professor tem é de que reino que ele veio. Os reinos no Comênios definem as áreas de conhecimento dos professores, já dispostos conforme o que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, fala, né? São 5 áreas, as 4 da BNCC, mais a educação infantil. E o professor escolhe a sua área. Ele pode até dar uma especialidade, dizer que ele é professor dentro da área da natureza, né, ele é de biologia, ou da área de ciências sociais, da filosofia, por exemplo. Ou ainda da área de linguagens, ele pode ser da educação física ou de algum idioma. Então, tudo isso é uma especialidade dentro de um desses reinos. Os reinos são lugares de fato que existem no mundo do Comênios e de onde vêm essas pessoas que lidam com essa área de conhecimento de maneira mais frequente. Depois a gente vai olhar um pouquinho o mapa do mundo do Comênios RPG também. Eh, os alunos a gente já definiu de uma maneira que tenham nomes mais agradáveis para as crianças. A gente criou 4 categorias que foram baseadas nas inteligências múltiplas do Gartner e, ao mesmo tempo, a gente ia agrupando elas e tentando encaixar em outra maneira de entender aquelas formas de comportamento, né. A gente acabou usando as categorias de teste do teste de personalidade Myers-Briggs, aquele das 16 personalidades. A gente criou então 4 grandes categorias, que são baseadas no teste do Myers-Briggs, né, que são os analistas, os diplomatas, os sentinelas e os exploradores.
cada uma delas com a maneira que gostam de interagir e o que elas gostam de fazer. Os analistas gostam de entender, os sentinelas de proteger, os diplomatas de se expressar e os exploradores de conhecer. E dentro de cada uma tem ainda classes diferentes que mostram como que o aluno interage com o mundo, com os outros. A primeira classe de cada lista é a mais introspectiva, voltada para si, para uma contemplação. Se o aluno é mais expressivo, expansivo, assim, ele interage muito com os outros, é a segunda classe que está naquela lista de cada uma das categorias. E se o aluno tem um ideal muito forte, interage na maioria das vezes a partir dessa visão de mundo forte que ele tem, né? A sua classe seria a terceira de cada categoria. Por exemplo, né? O, os sentinelas, todos eles querem proteger, mas o guardião ele tem um olhar mais voltado para si, proteger a si aquilo que está com ele. O curandeiro, ele quer proteger olhando para os outros, interagindo com os outros. E o andarilho é aquele que caminha, né, pelo mundo, passando a ideia de proteger aquela visão de mundo que ele tem, disseminar aquela visão de mundo, né? Esses são basicamente as categorias dos personagens que vão ser usados para os alunos, né? A criação de personagens vai variar de acordo com a idade das crianças. Quanto mais jovens, mais se torna necessário fazer que os alunos tenham algumas ajudas para poder fazer essas escolhas. É um pouquinho do olhar do professor, de oferecer opções, mostrar imagens, aquilo que precisa ser feito, ser definido. Vai direcionando mais, né? Então, tudo isso vai apontando para uma maneira de construção do personagem que já envolva um pouco da ação, um pouco do agir, do fazer ali dentro da história. Não é uma construção de personagem que está desligada do restante do jogo. Enquanto a gente está jogando, o início do jogo, a gente vai se definindo daí, né? Vai montando o nosso personagem enquanto está fazendo o comecinho do jogo. Esses daí são os professores do Comênios RPG. Pelo menos um modelo de como seria cada um dos professores de cada um dos reinos. O primeiro ali é o professor do reino da linguagem, e aí depois o professor do reino da educação infantil, depois o da matemática, em seguida o das ciências sociais e depois o das ciências da natureza. Esses são modelos de como seriam os personagens, né? Cada um tem o seu jeitinho, assim, demonstra um pouquinho de como que são os professores e as pessoas que vivem em cada um desses reinos. A gente vai ver agora os alunos também, crianças, né? As crianças no Comênios, elas têm uma maneira, né? Como na verdade, elas nascem normais, né? São crianças como os seres humanos comuns. E à medida que elas vão aprendendo, conhecendo mais sobre os diferentes reinos, elas vão se assemelhando, né, vão gostando, interagindo, fazendo coisas de determinado reino, características daquele reino. Então eles vão assumindo de fato, à medida que eles vão fazendo isso, eles vão assumindo de fato a forma de pessoas daquele reino. Então, até se tornar um habitante usual daquele mundo. Por exemplo, aqui a gente tem o desenho da evolução de um habitante de ciências sociais, né? Os lobos são acostumados a viver em matilhas, alcateia e gostam de viver socialmente, precisam dessa interação. São bem acostumados a viver assim, então por isso que a gente escolheu o lobo como um exemplo. Ele é um modelo dos personagens que vêm do reino das ciências sociais. Mas a gente poderia pensar, quando for escolher, qualquer um animal antropomórfico que tenha características da vida em comunidade, em sociedade. Assim, isso pode se tornar uma atividade bem divertida para os alunos pensarem como que são as formas deles, né? Os professores também. Em cada um dos outros reinos seria isso que vai acontecendo na medida que vai passando o tempo, as crianças vão mudando de forma, né, e assumindo cada vez mais a forma de uma pessoa adulta, né? Quando se tornar um jovem adulto, de fato a forma
do final daquele daquele reino, né. Não sei se vocês notaram, mas cada um dos professores estava com um equipamento, um artefato na mão. Esses são itens mágicos que fazem com que aquele professor consiga fazer que outros professores não coisas que os outros professores não iam conseguir. Ele magicamente consegue mover as pessoas pelo espaço, pelo tempo, consegue compreender melhor aquilo que está na cabeça de cada um, o que está sentindo, como que as pessoas se expressam, consegue proteger as pessoas, os alunos, né? Consegue alterar o cenário que está em volta dele, para fazer com que as pessoas consigam ter o contato, a vivência necessária para ter uma melhor aprendizagem. A pesquisa para definir esses artefatos foi conversando com professores de cada área, vendo como eles imaginavam e o que eles queriam que se pudesse ter um item, assim, que fosse resolver magicamente a questão de ensinar, o que seria legal eles terem. Foi uma pesquisa informal só, né, conversando com os professores de diferentes áreas. Além disso, ó, esse é o mapa do mundo. É o mundo do Comênios que tem os seus espaços bem definidos, né? São reinos. A escola fica no centro ali, no reino da educação infantil, né? Esse é ali que tá com aquele castelinho de blocos de engenheiro, né? É, ali é onde ficam as crianças pequenininhas e é que à medida que elas vão crescendo, né, assumindo formas diferentes, mas elas estão ali em contato com os brinquedos, com coisas que elas estão acostumadas, né? Os professores da educação infantil vão mostrando o mundo para essas crianças, vão apresentando para elas diferentes formas de comportamento e de fazer, vão cuidando delas, né? E aos poucos, os outros professores, à medida que essas crianças vão crescendo, elas vão tendo contato com os outros professores dos outros reinos. E cada vez mais os professores vão mostrando mais dos outros reinos para elas. De início, só indo até lá e falando, mostrando como que eles são, né. Depois eles vão fazendo viagens de campo mesmo, levando as crianças para conhecer um pouquinho dos reinos deles, né. Eh, e aí com isso as crianças vão se percebendo, vão crescendo e vão, vendo quais são os seus interesses e que caminho que elas vão escolher tomar. O reino das linguagens é essa nuvem que está ali em cima. Com castelos, assim, né, nas nuvens. Que ele é o que faz com que todos os outros se comuniquem e possam interagir de maneira compreensível. São emissários, eles foram feitos com aquelas asinhas voando, né, angelicais, como representantes daquele deus grego Hermes. Foram criados inspirados no deus Hermes. E eles levam com eles a ideia da linguagem, da comunicação, transmitindo informação e conhecimento de um lado para o outro no mundo. Lembrando que esses desenhos todos foram feitos pela Maria Petrassi, a colega que está colaborando bastante, né, com não só com as ilustrações, mas com ideias também. Tem os outros 2 reinos também, né, o reino da matemática, selva de pedra que está ali com muitas, luzes, prédios grandes com formatos geométricos diferentes, e do outro lado o reino das ciências da natureza, né, que tem uma floresta densa com muitas, quase fogo-fátuos ali, né, um planetário ali dentro também. Assim, essencialmente é isso que eu queria apresentar para vocês. Eu agradeço o tempo que vocês ficaram ouvindo. A proposta para o doutorado é colocar em prática já em dezembro de terminar, a partir de janeiro a gente já começar a fazer as formações com os professores. Eu tenho contato com alguns professores e colégios que demonstraram interesse em fazer, mas quem estiver interessado, quiser participar de alguma forma, entre em contato comigo. Os meus contatos estão ali, o Instagram, o e-mail, o WhatsApp. Se você sempre pensou na ideia, né, de usar o RPG na sala de aula e queria uma ajuda, pode entrar em contato. Se você também é um pesquisador que quer conhecer sobre RPG, ou já usa o RPG e quer fazer isso acontecer na sua região, quiser fazer essa pesquisa junto, né, pode entrar em contato também.
Fazendo isso de maneira conjunta, a gente consegue fazer pesquisas em diferentes cidades, diferentes locais, né. Eu acho que a gente pode ter bons frutos aí fazendo essa pesquisa de maneira muito mais espalhada. Até porque as turmas são com poucos professores, né, são com a possibilidade de que, outras pessoas promovam esses cursos e a gente possa conseguir atender mais gente, a gente faz mais pessoas olharem para o RPG como uma ferramenta pedagógica poderosa e aprender a utilizar na sua prática mesmo, né. Aos poucos a gente vai conseguindo fazer essa mudança, fazer com que os professores comecem a ter um olhar diferente para o RPG e os jogos de maneira geral e os seus usos na educação. Aos pouquinhos, 5 professores por vez, a gente vai mudando essa opinião. É isso pessoal, obrigado.